5 e o versículo de número 1. A palavra de Deus, no livro de Romanos, chamado por muitos estudiosos do quinto evangelho, ou o evangelho de Paulo, no capítulo 5, fala a respeito do tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Na semana passada, vai sair na nossa próxima revista, nós tivemos a nossa conferência longe, a mais nova, porque foi inusitada a conferência, que fizemos em um sítio, teve lazer, não foi, Carlos? Eu fiquei muito feliz de ver as famílias participando da conferência, porque as mães, quanto os pais estavam lá recebendo ministrações poderosas. Se você não pôde participar, está tudo no YouTube, todas as palavras, pastor Dênio Lara, pastor Gerson. Se você nunca foi a uma conferência da Vinha e da Videira, você vai ter a última oportunidade este ano, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Agora essa é a mais poderosa de todas, é a loucura do Evangelho. Dia 7 a 9 de dezembro, lá em Goiânia, que é um lugar de referência para nós do Mover de Deus. Auditório do Bueno, onde vai acontecer a conferência, é um auditório para 3.000 e poucas pessoas. Conferência chega até 4. Então, não vai dar, irmãos. E terça-feira muda o valor. Se você quiser participar dessa conferência, é para pastores e líderes. Pastor, só pastores? Não. Pastores e líderes. Nós vamos olhar, semana, pelo menos um ônibus partindo de Belo Horizonte, porque nós vamos levar mais de 100 líderes para a glória de Jesus. E se você nunca foi, eu te recomendo. O pastor convidado esse ano, além dos nossos pastores Aloísio, da Vinha Nacional, e pastor Marcelo, que por sinal hoje está em Belo Horizonte, ministrou para nós aí um seminário de história da igreja, Jesus. Pastor Emílio Abreu, que é pastor de uma grande igreja poderosa no Paraguai, na cidade de Assunção, no Paraguai. Ele dirige uma igreja chamada Movido naquele país de uma maneira extraordinária. É uma igreja em células. Os irmãos gostariam de ir nessa conferência? Levante sua mão que nós vamos orar agora. Só se você gostaria de ir, não estou perguntando se você tem recurso, etc. Só se você gostaria de ir, levante a sua mão, vamos orar agora, pedindo para quem pode abrir as portas para nós. Senhor, graças eu te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso, o Senhor abre portas para nós e para os teus filhos. Eu te agradeço, porque todo aquele que pede já recebeu. Pai, todo aquele que bate, a porta já está aberta. E aquele que crê o Senhor faz coisas maravilhosas. Por isso, nós, da Vinha de Minas Gerais, estaremos ali com uma caravana de mais de 100 pessoas para a glória de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque eu já sei, pela fé, que esta porta já me foi aberta, em nome de Jesus. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos um resultado glorioso, paz com Deus. Quantos querem paz com Deus? Talvez você já tenha paz com Deus, por meio de alguma coisa, ou por meio de alguém. Isso é muito importante, porque a maioria dos crentes, nós evangélicos, desejamos paz, mas por meio de algumas coisas, como por exemplo, o zelo. E aí então, pensamos que a paz com Deus é fruto de um comportamento zeloso. Será que é? O Evangelho diz que paz com Deus não é fruto de algo que você faça, mas é fruto de algo que você crê. Sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de alguma coisa ou de alguém? Graças a Deus. Porque não é por meio de algo que eu faça, ou ainda farei, é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente, fala comigo, acesso.
Isso é maravilhoso. Você tem acesso ao trono do Pai, sem intermediários, acesso por meio de Jesus Cristo. Novamente a palavra, pela fé. Você não está avançando comigo, José? Avance. Pela fé, a esta graça, na qual nós estamos o quê, meus amados? Firmes. Alguém está firme com Jesus aí? Está firme com Jesus? Vida resolvida? Ou você é daqueles que ainda crê que se comporta bem, está firme com Jesus, salvação garantida, mas se pisa fora da faixa, meu Deus, será que agora estou salvo? Não, agora está numa conferência, a pedido de uma mulher de Deus, uma pastora, um ministério maravilhoso, poderoso, e o pedido dela era o seguinte: pastor, os nossos líderes estão cansados, nós precisamos de um renovo, nós precisamos recomeçar. Aí sabe qual era o tema da conferência? Recomeçar. Eu falei, uai, você sabe a bênção? Lá na cidade de Muriaé, na igreja metodista, a pastora Rosângela, incrível, será o maior prédio metodista da América Latina, 4.500 lugares, na cidade de 100 mil habitantes, Muriaé, mover de Deus, uma irmã poderosa, ela é bispa de 23 igrejas, aleluia, mas os líderes estavam cansados, aí boa salvação para eles. Eles ainda estão tentando merecer, irmã Jacira, merecer uma coisa que já é deles. É como se alguém tentasse fazer o que eu vou fazer agora, tentasse falar assim: olha, será que alguém poderia trazer um copo com água para o pastor? Novamente o pastor pede: será que alguém poderia, por gentileza, colocar um copo com água aqui para mim? Mas por que você está pedindo algo que já é seu? Por que você está querendo adquirir por esforço algo que já veio para você graciosamente? E uma das coisas que as pessoas mais buscam é justiça. Justiça no trabalho, justiça na casa, na família, na igreja. E constantemente nos deparamos com uma frase que vem à sua mente, eu tenho certeza, quando você não encontra justiça, quando você é injustiçado. Fala comigo, isso não é justo. Mais uma vez, isso não é justo. Agora Romanos diz que nós já fomos justificados. Justificados de uma maneira, mediante a fé. Muitos irmãos não têm paz com Deus, eles têm um sentimento de débito constante. Sabe aquela coisa de que hoje, domingo do Senhor, você veio aqui ao prédio da igreja e passou por esse culto? Aleluia, agora estou bem com Deus. Você se sente melhor depois de um tempo de oração? Você se sente mais próximo de Deus quando você vai? O sentimento é um sentimento de alguém que ainda não vive pela fé. Ele comportou bem, tenho paz com Deus. Comportei mal, perdi a paz. Agora, se só perdeu a paz, menos mal. Mas e quando perde até a salvação? Não tem jeito de ter líder renovado. Como que um líder vai ficar renovado se ele não tem certeza nem ainda da salvação dele em Cristo Jesus? Tem alguém comigo? Aí sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Eu já cheguei várias vezes a essa conclusão. Projeta Jeremias, capítulo 29, 13. Qual conclusão, pastor? Quando você não se sente plenamente justificado. Quando é que eu me sinto plenamente justificado? Quando você tem paz com Deus, filho. Não depende mais do que você faz ou deixou de fazer. Você está com a vida resolvida diante de Deus, aleluia. Ah, pastor, mas eu não estou diante dos homens. Mas a minha salvação não vem dos homens, ela vem de Deus. Então eu estou justificado pela fé, e aí eu tenho um resultado. Qual o resultado, diz Romanos? Fala comigo, paz com Deus. E aí, Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Fala comigo, quando? Então não é pela graça. Quando você me buscar de todo o coração. Aí sabe qual é a conclusão que eu chegava anteriormente?
antes de ter revelação da nova aliança, da obra consumada da cruz, quando eu não me sentia justificado, logo eu concluía: preciso buscar mais a Deus, de todo o coração, não estou buscando o suficiente. E aí então, eu orava 30 minutos, já sei, agora eu preciso orar 1 hora. Aí eu orava 1 hora, sabe, não me sentia tão bem assim, agora eu preciso orar um pouco mais, quem sabe 1h30, aí eu me sentia melhor. E agora 1h30 já não era suficiente, 2 horas. Eu pergunto, onde essa troca vai parar? Vai parar num lugar? Porque isso não é justo, porque você buscou de todo o coração e não recebeu. Você fez orações que não foram respondidas até hoje. Você fez pedidos justos, legítimos, que não foram concedidos. E eu quero percorrer alguns casos bíblicos, para que você perceba que essa frase, isso não é justo, aterroriza muita gente, mas aterroriza um tipo de pessoa que vive por outra lei, não a lei do espírito da vida que diz Romanos, mas vive pela lei do merecimento. Quantos querem a justiça que vem de Deus? A justiça que vem de Deus, ela vem pela graça mediante a fé. Lá de fé, pela graça mediante a fé, é que vós sois salvos. Isso é um dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas vamos para o primeiro caso. Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, e o versículo 40. Eu quero te mostrar um caso de uma aparente injustiça. O evangelho está cheio desses casos. Lucas 10, 40, a história de Marta e Maria, você conhece, mas eu queria dar um prisma novo para essa história nessa noite. Os irmãos estão comigo? Marta agitava-se de um lado para outro, no versículo 40, obrigado, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus, Marta, e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Fala comigo, servir sozinha. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Olha o contexto, vamos entender. Jesus estava na casa de Lázaro, há uma reunião lá, e as pessoas estão entrando, estão sendo curadas, gente saindo, paralítico entrando, aquela coisa, talvez alguém desmaiado. Marta está organizando a reunião, e ela vem fazer um pedido legítimo para Jesus. É legítimo o pedido ou não? Muito justo. Ela vem e fala: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Presta atenção nessa frase, fala comigo, servir sozinha. Você tem que guardar. Construir sozinho, ofertei sozinho, dirigir a célula sozinho. É o pedido de Marta, e não é um pedido legítimo? Ela está fazendo alguma coisa pecaminosa? Egoísta? Aparentemente não. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Isso aqui é característico. Em alguns casos, Pedro, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou só uma coisa. Que coisa é essa? Já ouvi dizer que é adoração, etc. Maria, porém, escolheu a boa parte. Fala comigo, e esta não lhe será tirada. Que coisa injusta. Aparentemente muito injusto. Temos aqui uma reunião como essa. Para uma reunião como essa acontecer, tem muitas coisas nos bastidores acontecendo. Alguém tem que chegar, preparar o salão, colocar as cadeiras, etc, etc. Testar a aparelhagem de som, alguém ficar na mesa de som. Tem muita coisa para você ficar sentado aí ouvindo. Há pessoas lá fora servindo, as irmãs estão ministrando. Imagine se nós tivéssemos essa responsabilidade. E quem tem essa responsabilidade junto com você? Pergunto, parece injustiça, não parece? Fala comigo, isso não é justo. Diz que Jesus é chamado o justo. Jesus é chamado o justo, portanto, ele pratica justiça, sim ou não? Mas Marta fez um pedido para ele, um pedido justo, aparentemente. A pergunta para você é, por que Jesus não? O pedido justo que ela pediu. Alô? Eu creio que Deus está falando conosco.
Porque tem muitos pedidos justos, pedidos legítimos, colocados diante de Deus, que estão na gaveta, foram engavetados por Jesus, e Ele falou: Azemar, Azemar, você está inquieto, meu filho? Você está inquieto, preocupa com muita coisa, entretanto, uma só é necessária. Isso aqui é adoração. Não é adoração. Isso aqui é oração. Não, não é oração. A coisa aqui é outra. A ênfase do texto aqui está no serviço, porque Marta disse: eu estou servindo sozinha. Eu estou servindo sozinha, Jesus, e quer saber de uma coisa? O Senhor não importa com isso. Então, ela dá uma ordem a Jesus. Ela fala assim: ordena-lhe que venha me ajudar, porque esse meu colega de trabalho não está fazendo nada, e eu faço o trabalho aqui sozinho e ganho o mesmo que ele ganha. Ele sai mais cedo, ganho o mesmo que eu ganho. Ele falta, eu compareço. Fala comigo, isso não é justo. Eu chego primeiro aqui no prédio da igreja, e eu tenho que fazer o serviço que era para os outros ministros fazerem, os outros obreiros fazerem. A ênfase aqui está no serviço. Todas as vezes, preste atenção, esse é o ponto, que você compara serviços, essa frase vai aparecer na sua mente: isso, e o pastor não está fazendo o dele. Por que que a minha colega está fazendo esse serviço e a outra não está fazendo? E aí você abre um espaço para perder a paz. Perder a paz. Marta estava comparando as atividades dela com as atividades de Maria. E ao ler essa história, parece que Marta tinha razão, sim ou não? Quem dá razão para Marta aqui? Eu dou. Você não dá razão, não? Eu dou. Parece muito justo. Ela é justo. E Jesus é chamado o justo, porque que ele não deu o pedido. Sabe por quê? Justiça própria. Não era a justiça de Deus, era a justiça de Marta. Quem estava fazendo a avaliação era ela mesma, baseado na opinião dela a respeito do trabalho de Maria. E sabe qual a conclusão que Marta chegou do trabalho de Maria? O seu trabalho é irrelevante. O que você está fazendo aí é nada. Não vai cair do céu não, irmão, você tem mesmo que trabalhar. Vamos trabalhar, Maria. Não está fazendo nada, está aí aos pés de Jesus. Quem compara as atividades é porque quer ter a razão sobre a sua atividade. Foi que ela, enquanto olhava para o serviço de Maria, esqueceu de Jesus. Então eu vou te dar aqui um princípio espiritual. Marta não foi aqui repreendida por Jesus, no sentido de fazer algo pecaminoso. Jesus só queria direcionar o foco dela, mas só que o foco dela estava errado. Todas as vezes que você começar a olhar para o serviço ou o ministério do seu irmão e comparar com o seu, quando você cair na justiça própria, sabe qual vai ser a conclusão? Fala comigo, isso não é justo. Filipenses capítulo 3 e versículo 12 diz assim: não que eu já tenha recebido, capítulo 3 e 12 de Filipenses, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, fala comigo, prossigo para o alvo. O alvo de Marta não era Jesus, o alvo de Marta era Maria. Ela esqueceu de Jesus. Todas as vezes que você olha para o serviço, e a palavra, você olhar o original, quando Jesus diz que Marta estava ocupado em muitos serviços, era ocupado em muitos ministérios. Mas este ministério não será tirado. Todas as vezes que o Azemar quer comparar o ministério dele com o ministério do irmão, ele cai num lugar. Sabe o que acontece no coração de quem vai para esse lugar? Injustiça. A conclusão que ele chega é injustiça. Não tem justiça aqui no ministério de Jesus, porque ele está vendo que eu estou servindo e não faz nada. Então eu queria te dar uma recomendação hoje, em nome de Jesus. Resolve a vida hoje e nunca outra pessoa, a não ser com Cristo.
Com Ele sim, você pode espelhar e comparar. Então eu resolvo hoje, pela fé, não comparar a minha atividade com a atividade do meu irmão, porque Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 24, diz assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi. Fique em paz então, mãe. Deus te chamou para fazer isso? Faça. E quanto ao outro irmão? Quanto ao outro irmão, ele vai resolver diante de Deus. Eu vou me importar com Jesus. Quem está comigo nisso? Lembre, a ênfase dessa aparente injustiça é o serviço. Então hoje eu queria orar com você nesse primeiro ponto. Feche os seus olhos. Vamos entregar isso para o Senhor agora. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu resolvo, pela fé, olhar somente para Jesus e receber dele o ministério, o serviço que o Senhor me deu. Quantos dizem amém? Esquece da Maria, irmão. Ele tem mais, eu tenho menos. Fique em paz com Deus. Todas as vezes que você quiser comparar o seu serviço com o de alguém, dentro da casa de Lázaro, que representa a igreja, que é em Betânia, 2 crentes lá dentro, 3, Lázaro, Maria e Marta. E aí você compara o seu trabalho com o do outro crente, você vai cair na justiça própria. Segundo exemplo, é o exemplo que eu acho que vai fazer com que você sinta aquela dor, assim, nas articulações. É Mateus capítulo 20 e o versículo 11. Também está aí na sua revista, os trabalhadores da vinha. Por favor, projete aí Mateus capítulo 20 e o versículo 11. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Bem, deixa eu explicar para você, para não ter que ler todo o capítulo. O Senhor saiu, o Senhor da vinha, saiu para contratar trabalhadores. E ele saiu na primeira hora, hora da manhã, 9 horas, 8 horas da manhã. E aí, depois, novamente, ele saiu para assalariar outros, na última hora. Então, 17 horas, faltava. Quando ele foi pagar os trabalhadores, qual foi a conclusão? Ele começou dos últimos para os primeiros. Qual foi a conclusão daqueles que foram contratados na primeira hora? Vendo que os últimos receberam um denário. Eles pensaram, se 1 hora equivale a 1 denário, então eu receberei 8 horas de serviço. Quem está me entendendo? Mas não aconteceu assim. No primeiro exemplo, a aparente injustiça está no fato de, parece que Marta trabalha mais do que Maria e Jesus não faz nada. Na verdade, Marta não entendeu, era que Cristo queria mostrar para ela a justiça própria dela, mas ela não enxergou. Agora, nesse segundo caso, a ênfase não está no fato de comparar 2 atividades, mas está no fato de que a aparente injustiça está naquilo que você recebe depois de ter trabalhado para Deus. Tem alguém comigo? Então vamos ler a parábola, a partir do versículo 11. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário disse a um deles: amigo, não te faço o quê? Não te faço o quê? Mas não parece uma injustiça? Quantos acham? Se você lá no seu trabalho, pensa no seu trabalho, se você lá no seu trabalho fosse chamado para fazer hora extra, no primeiro horário, 8 horas da manhã, você foi chamado, convocado, era seu dia de folga, convocaram você começou a trabalhar 8 horas da manhã, mas não foi suficiente, agora mais alguns trabalhadores, faltava só 1 hora para terminar o expediente. Você olha no seu holerite, aquelas horas extras, é a mesma remuneração do seu colega. Você trabalhou 7 horas, 8 horas, e ele trabalhou 1 hora, e aí ele vem todo alegre te contando: oh aleluia,
olha que bênção, olha quanto que eu recebi por hora extra, tanto. Aí você fala, o quê? Não é possível. Peraí, quanto que você recebeu? Tanto. Mas você trabalhou que horas? Uai, só trabalhei 1 hora. Irmão, seja honesto comigo, fala bem alto, fala, isso não é justo. Você ia lá na diretoria na mesma hora, porque isso não é justo, mas foi exatamente o que o trabalhador aqui sentiu. Ele sentiu, isso não é justo. Pensamentos do tipo vieram à mente dos trabalhadores: eu trabalho mais, então eu recebo mais. Eu orei mais, então eu recebo mais. Eu cheguei mais cedo, eu recebo primeiro. Eu cheguei na igreja videira há 2000 anos atrás, então eu tenho que receber mais. Está vendo que não funciona do homem, não é a justiça de Deus. Por que que Jesus não respondeu Marta? Porque não era uma justiça divina, não era a justiça que procede da fé. Agora, por que Jesus não respondeu os trabalhadores? Aliás, ele respondeu, e ele disse: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Olha aqui a coisa que dá uma dor aqui assim nas glândulas salivares. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto como a ti. Você é o último, você dá glória a Deus. Mas se você é o sujeito que começou a trabalhar no começo do dia, você sai pisando alto e falando: esse ministério não tem justiça, essa empresa não honra seus funcionários, nunca mais vou fazer hora extra aqui nesse lugar, vou pedir demissão e conta agora. Vou no Ministério do Trabalho, isso aqui não é justo. Mas é verdade ou não é? Parece uma injustiça, e aí vem pensamentos na mente: a igualdade, aqui não tem igualdade, está vendo? Não tem igualdade, é injusto. Mas o Senhor falou, passa para o próximo, José, versículo 15. Eu amo a Escritura, porque a Escritura diz o seguinte: olha aqui, não me é lícito fazer o que eu quero com meu dinheiro, eu que contratei. Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom, eu sou generoso, eu quero dar para aquele último, comigo com você 1 denário, freguês. Só que é o seguinte, onde está a moral da história aqui? A moral, às vezes, que eu olho para o trabalho do meu irmão e começo a falar: parece que ela não faz nada. Essa irmãzinha chegou aqui na igreja tem 3 semanas, mas olha, ela já está no louvor, ela já está liderando célula, ela já está fazendo isso. E aí eu olho para a irmã, esquece de Jesus. Poço do isso não é justo, nunca mais vai sair de lá, vai ficar amargurada de alma o resto da vida, e não vai receber nada. Maria escolheu a melhor parte, Maria escolheu olhar para Jesus. Quem que tinha que exercer fé naquela casa? Marta não precisava exercer fé. Enquanto toda aquela reunião está acontecendo, só pode ser pela fé e através da fé. Agora, os trabalhadores da vinha, semelhantemente, qual é que é a moral da história? A moral da história é o seguinte: de quem que você vai receber a recompensa? É para quem você receber, para quem você trabalha. Para quem você trabalha? Fala. Você trabalha para Jesus? Então, se ele quer dar para o outro ministério maior do que o seu, se ele quer dar para o outro promoção e não quer dar para você, fala comigo, isso não é justo. Porque quando você olha para o quanto o outro está recebendo, você caiu no mesmo lugar da Marta lá. Ao invés de comparar serviços, você está comparando resultado. Todo mundo tinha que receber a mesma coisa? Eu acho muito maravilhoso o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque a Escritura diz que o Senhor respondeu. Olha Lucas capítulo 12 e versículo 13, projeta aí por favor, Lucas, capítulo 12, versículo 13. Os irmãos acham que todo mundo deve receber a mesma coisa? Vou perguntar de novo. Você acha que todo mundo deve receber a mesma coisa?
Alguns não sabem. Então vamos para o Evangelho. Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a... Interessante. Essa herança. Tá, o meu irmão, o Adriano está aqui, é meu irmão. Por sinal, são quatro fazendas. Só que uma delas, a maior delas, já está no meu nome. Aí eu pregando isso aqui, eu lembro. Quero dar para ele mais do que a você, porque cometo injustiça. Falei, está resolvido, irmão. Uma já está no meu nome, vida resolvida. Parte vocês 3 aí, as outras 4. Eu tenho mais parte nela também. Pergunta se ele gostou da pregação. Gostou não. Mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Agora olha a resposta de Jesus. Olha que resposta incrível. Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? Quer dizer, em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Então vocês aí, não, mas não é justo, porque ele vai receber mais do que eu. Vão resolver a vida hoje, porque a vida é assim. Tem gente que vai receber mais do que você. Por quê? Porque cristianismo não é socialismo. Cristianismo é Cristo no centro. Amigo, não combinei com você um denário? Toma o que é teu e vai em paz embora para sua casa. Para de ficar olhando para a grama do jardim do seu irmão. Para de ficar olhando para a construção da casa dele que está terminando e nem o terreno você tem. Ele tem 3, 4, 5, 10 casas próprias. Eu moro de aluguel até hoje. E aí? Vamos ficar agora lamuriando diante de Deus? Senhor, manda que ele reparta comigo. Foi o dia que Deus falou. Vou pregar isso. Não tem nada a ver com isso. O dia que... Pastor, mas parece injusto. É, parece mesmo. Por isso que eu estou pregando para você, que nós precisamos ter a justiça que procede de Deus. E abandonar toda a justiça própria. Amigo, se eu quero dar a você, ao outro, mais do que a você, o que você tem a ver com isso? Moral da história aqui, para eu concluir. Quem paga é quem te chamou. Então, para quem que você trabalha? Crê, segundo o texto, que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Moral da história. Hebreus diz que ele não é injusto, para esquecer do trabalho com que servistes e ainda servis aos santos. Quantos querem receber do Senhor a recompensa? Sabe que isso é uma coisa que angustia muitos crentes. É quando olha para o resultado do outro. É quando olha para aquilo que o outro recebeu e você não. Eu decidi uma coisa na minha vida. Eu já decidi de quem eu vou receber. Eu vou receber de Deus. Mas o seu irmão que está do meu lado trabalhou muito menos do que eu trabalhei e recebeu mais. Que coisa que parece bondoso com o que é meu. O que você tem a ver com isso? Resolve para quem você vai esperar. Eu não vou comparar serviços ou ministérios, mas eu também não vou comparar resultados. Paulo plantou, você plantou, nunca vai colher o fruto, mas outros lá na frente vai ficar devendo nada para ninguém. Você crê nisso? E por último lugar, para que você saia em paz com Deus, justificados pela fé, nós temos também um caso de João Marcos, capítulo 12 de Atos, e versículo 25. Esse aqui é uma coisa muito comum no trabalho, e mais comum ainda nas igrejas. O primeiro caso de Marta e Maria é quando você trabalha mais que o irmãozinho, que está na igreja, os dois estão na mesma casa, trabalha mais do que o colega de serviço, e recebe nada. O outro, trabalhadores da vinha, é quando você começou primeiro e recebeu menos. E o freguês do seu lado é crente há 1 mês e já tem tudo, eu sei que tem. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Pois é, não tem que fazer. Não tem que fazer, você tem que crer. Para o último caso aqui do jovem chamado João Marcos, é o caso de quando Deus escolhe
o outro e não escolheu você. É o seguinte, nós perguntamos por quê? Eu estou aqui desde a fundação do mundo nessa empresa, eu abro, eu tenho a chave, eu tenho a senha, eu trabalho, e na hora de promover, quem promove? Esse líder é duro demais. Atos 12, 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Lucas, Atos 13, 13, por favor, preciso ser rápido nesse ponto. João Marcos, então, volta a Jerusalém, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui existe uma aparente injustiça na questão de ser escolhido ou de ser preterido. Sempre uns são levantados e outros não. Alguns são honrados e outros não. Você sabe ficar só na posição do pódio? Você vai ter problemas quando você estiver aqui, ó. Diz o profeta Daniel que é ele que levanta reis, mas também que remove os reis. O apóstolo Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu estou contente quando estou em cima, mas estou contente também quando estou embaixo. Estou contente quando não sou nem lembrado. Alô, tem alguém comigo? Agora, esse jovem então, para nós concluirmos, chegou, ele era participante de uma equipe ministerial, e sempre envolvido ali com dois apóstolos, Paulo e Barnabé, e ele pensa, a Bíblia diz que houve um fato, lá em Atos, capítulo 15, versículo 36, quero chamar aqui o Roberto Sebastião, você vai entender agora a aparente injustiça. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos, que por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João Marcos. Quem queria levar João Marcos? Mas Paulo não achava isso. Cadê, filho? Vai lá. Eu já estou na frente, já estou na sua frente. Ah, obrigado. Pode voltar, está aí mesmo. É porque a palavra aqui é não achava razoável. Obrigado. Mas Paulo não parecia razoável. Na minha versão diz: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no seu trabalho. E houve uma tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido outro, como é que chamou outro? Você já tinha ouvido esse nome antes? Até aqui não. Mas a partir daqui, você vai só ouvir Silas, e nunca mais, a não ser João Marcos. Engraçado, parece que o aparente cansaço do rapaz, ou a aparente dureza do apóstolo, foi aprovada por Deus. Porque existe uma obra a ser feita, e o Senhor não vai ficar esperando por ninguém para realizar essa obra. Ou você entra para fazer a obra junto com Ele, Ele vai continuar te amando, vai continuar te abençoando com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas não vai te usar mais. É faca que a dona de casa usa todos os dias. Está na gaveta, está na cozinha, está dentro da casa. Quando eu não tenho a primeira, eu uso a segunda. É filho, continua sendo amado, mas não é mais coluna na obra de Deus. Agora, qual que é a aparente injustiça aqui? É quando Deus levanta o seu vizinho e deixa você sentado.
é quando Deus resolve escolher o outro e não escolher você. Isso parece injusto. Nós vamos ter que resolver 3 coisas aqui hoje. 3 coisas nós vamos ter que resolver. Olha aqui para mim para finalizar. Vamos ter que resolver olhar para Cristo e só para Ele. E nunca mais comparar serviço da casa. Deixa o irmão fazer o que Deus chamou ele para fazer quanto ao seu ministério. A segunda coisa que temos que resolver é de quem nós vamos receber a recompensa. Porque Jesus disse que se você quer a recompensa dos homens, basta receber o elogio deles. E por último, o que você faz quando Deus escolhe o outro? Vou entregar minha célula, já sei, não vou me envolver mais. Fique em paz, freguês. Cada um permaneça. Eu só tenho uma responsabilidade aqui como pregador do Evangelho. Eu preciso te falar. O que primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 10 diz: cada um de vós vai prestar contas diante do tribunal de Cristo, de todo bem e todo mal que tiver feito por meio do corpo. E a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Estarão 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 mulheres no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Precisamos resolver essas coisas, porque essas coisas trazem amargura ao nosso coração. Porque parece que foi tão injusto. Não, não foi. Foi só a nossa justiça própria clamando para ser ouvida diante de Deus. Pastor, como que eu resolvo essa situação? Entrega a sua justiça na mão do único que de fato é justo. Não tem nenhum pastor justo, não tem nenhum patrão justo, não tem nenhum pai de família justo, nem uma mãe, porque ele procurou um justo e não havia nenhum sequer. Só achou Cristo. Você pode e é justificado pela fé. Pastor, onde eu tenho que aplicar a fé? Você tem que aplicar muita fé quando você vê que um irmão seu não trabalhou nada e recebeu tudo. Você tem que aplicar muita fé quando você trabalhou muito mais do que ele ou ela e recebeu menos. E você tem que aplicar mais fé ainda quando alguém que está foi escolhido e você não. Se você passou por essas situações, pode ficar nos próximos 30 segundos com a sua boca fechada. Alguma destas, eu recomendo que você aproveite a mensagem e fala: Cristo, eu abro mão de toda a justiça própria. Fala agora com quem pode resolver a sua situação. O Pai me adotou, teu amor me encontrou, e hoje sou filho. Doutor, teu amor me encontrou. Diga isso. Eu era órfão e hoje sou filho. Você é filho, amado. O Pai me ama e eu sou dele. Você é dele. Pra sempre. O Pai me ama e eu Ele é sou justo. dele. Pra sempre. Ele é santo. E nada vai me separar. Nada vai. Teu grande amor. Ele é fiel e justo. E você vai receber dele. O Pai me ama e eu sou dele. Para sempre. Para sempre. Ele te ama. O Pai me ama e ele é eu generoso. Sou dele. Para sempre. Bondoso ao nosso Deus. E nada vai me separar. Nada vai. Teu grande amor. Fala para o Senhor agora.
Abra mão de toda justiça própria. O Pai me adotou. Coloque a mão no seu coração e abra mão de toda justiça que provém dos homens. Seu amor me encontrou. Toda incredulidade, todo desejo de justiça, de vingança. Eu era órfão. Abra mão agora. E hoje sou filho. Entregue nas mãos daquele que é o único que vive eternamente. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou Obrigado, dele Jesus. Pra sempre. Eu resolvo hoje e nada vai me separar. Olhar para Cristo. Teu grande amor. Olha para Cristo agora. Diga assim: meu amado Senhor Jesus, nessa noite eu resolvo olhar só para Cristo, só para Ele, e não comparar nenhum ministério, nenhuma atividade, nenhum serviço, porque eu receberei das mãos do Senhor a minha recompensa. Ele é generoso e abençoador, e eu sei que Ele tem uma posição para a minha vida e para o meu ministério, em nome de Jesus. Oh, Pai me ama. Aleluia. Obrigado, Senhor. E nada vai me separar. Ministra isso ao Senhor. Seu grande amor. Com todo o seu coração, declare essa verdade. Você é filho. O Pai me adotou. Paz com Deus. Eu era órfão e hoje sou filho. Bendito seja o teu nome. O Pai me ama. Ele te ama, querido. O Pai me ama pra sempre. O Pai me ama. Pai me ama e me separar. Nenhuma injustiça vai te separar do amor dele. Nada. Você é completamente amado. E eu sou dele para sempre. Para sempre. O Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar. Seu grande amor. Aleluia. Olha aqui para mim, para nós finalizarmos. Pastor João, queria chamar o irmão aqui. Pastor João, queria chamar o irmão aqui com a sua família. Mas, engraçado, né? Nós estamos, só mais poucos segundos, poucos minutos. Pode continuar, Roberto, dedilhando. A família parece que quer falar algo para o irmão. Pode ver um livro. E se tem tanta gente habilidosa, pode vir, tem espaço aqui na plataforma. Venham todos, nós queremos compartilhar esse dom que Ele tem, de nos trazer paz, de nos trazer a palavra, desse dom que Deus deu para Ele, que é dividir o amor, disseminar a luz e aproveitar que seja uma pequena parcela, um pequeno dedinho, para dar os parabéns a Ele, aos familiares dele, e agradecer a Deus. Cada um dos irmãos, irmãs.